Olá, turma 61. Então, hoje nós vamos começar o livro 3, o volume 3, e vamos começar nas páginas 3 a 5. Bom, na página 3 é um conteúdo novo sobre as características dos seres vivos, tá? Então, o que diz para nós? Que a diversidade da vida na Terra é muito grande, né? Que a gente tem vários seres vivos, seres diferentes, com suas características próprias, com suas especificidades, né? Bom, aí tá falando aqui no livro de vocês que a gente tem cerca de 9 milhões de espécies de seres vivos no planeta, conhecidas, né? Que provavelmente a gente tenha muito mais espécies que ainda não foram descobertas. Bom, pra gente saber que um ser é vivo, ele tem algumas características principais que diferencia eles dos seres não vivos, né? Dos seres abióticos, vamos dizer assim, que fazem parte do ambiente, mas não têm vida. Então, quais são as características principais de um ser vivo? É a presença de um ciclo de vida, a reprodução, conseguir manter a sua espécie, conseguir se reproduzir, necessidade de energia, então a necessidade de se alimentar, né, de produzir essa energia para manter o corpo. Reação a estímulos, dependendo das coisas que acontecem, o ser vivo tem uma determinada reação, né, uma forma de reação a estímulo mesmo é a fuga, né? Quando o ser vivo se sente ameaçado, ou algum mecanismo de proteção. Então, isso são estímulos, né? Reações a estímulos. E a presença de célula. Bom, a célula é uma estrutura importante, fundamental para a formação do ser vivo, né? Todas as partes do nosso corpo são formadas por células, né? Então, a célula é a menor estrutura funcional de um ser vivo. Mas não se preocupem, a gente vai ver célula depois melhor, tá? Bom, então falando do ciclo de vida do ser vivo, tá? Então, a característica importante do ciclo de vida, e esse ciclo de vida ele passa por algumas transformações. Então, um ser vivo, para ser um ser vivo, tem que ter um ciclo de vida. E qual é este ciclo de vida? É o nascimento, crescimento, o desenvolvimento e a reprodução, né? E a morte, tá? Então, um ser vivo passa por todas essas etapas do ciclo de vida. Nascimento, crescimento, desenvolvimento, período de reprodução e morte, tá certo? Aqui tá falando para nós que alguns animais invertebrados, como insetos, ou vertebrados, como os anfíbios, se desenvolvem pela presença de etapas bem distintas. O que acontece? Nós temos, né, a fase da diferenciação do indivíduo, né? A metamorfose. Aqui a gente tem uma imagem de uma borboleta que quando nasce ela é uma larva e ela se encasula, dependendo de um período de tempo, sofre transformações e vira uma borboleta adulta, né? Então, nós temos indivíduos ainda que fazem essa metamorfose, essa transformação da larva, né, que é o filhote, até se transformar numa borboleta adulta, tá? Então, isso vai fazer parte também do ciclo de vida de alguns animais. Os sapos também fazem isso. Eles nascem como larva e sofrem uma metamorfose, recebendo as pernas, trocando as brânquias por respiração pulmonar e pela pele, né? Então, tem uma modificação completa do indivíduo que nasceu para o indivíduo que vai ficar adulto, tá? E aqui para nós fala que a partir de certa etapa do desenvolvimento, os seres vivos são capazes de se reproduzir, assim garantir a sobrevivência. Então, a reprodução é uma característica importante de uma espécie de um ser vivo,
tá? Porque para manter a sua espécie, o indivíduo tem que conseguir se reproduzir, ok? Bom, vamos lá para a página 4, que tá falando para nós, então, sobre a reprodução. Então, todos os indivíduos, eles se reproduzem, tá? Só que a gente tem dois tipos de reprodução diferentes. A sexuada e a assexuada. Bom, qual é a diferença dessas duas reproduções, tá? A reprodução sexuada, ela tem a participação de gametas. O que são gametas? São células femininas e masculinas que se combinam para gerar um outro ser, um novo indivíduo, tá? Então, é o espermatozoide e o óvulo, tá? Então, na reprodução sexuada, nós temos a participação de duas células, uma masculina e outra feminina, para formar um novo indivíduo, tá? Essa é a principal característica da reprodução sexuada. A união de dois gametas, que são as células femininas e masculinas, para formar um novo indivíduo. Um novo indivíduo geneticamente diferente dos pais que produziram ele, porque ele é a mistura das duas células, dos dois DNAs. Então, ele tem um DNA só dele, completamente diferente do seu pai e da sua mãe, tá? A reprodução assexuada, ela não tem a troca desse material genético, então ela não tem a participação desses gametas. O A daqui do assexuada quer dizer sem gametas, tá? Vai acontecer em que? Em indivíduos formados por uma única célula, tá? As bactérias e alguns protozoários, eles fazem essa reprodução sexuada. Outros indivíduos também fazem. Aqui até tá mostrando para nós que as esponjas, vermes também fazem reprodução sexuada. O que é reprodução sexuada? Uma célula, um indivíduo, faz uma cópia idêntica dele, tá? Aqui meu desenho não ficou idêntico, mas ele faz uma cópia idêntica. É como se a bactéria, por exemplo, fizesse um xerox dela mesma, tá? Então, a célula sofre uma diferenciação, um aumento dela, ela se divide em duas e nós vamos ter dois indivíduos iguais, tá? Na reprodução sexuada, a gente tem que lembrar que os indivíduos que são resultantes dessa reprodução, eles são idênticos ao que deu origem a ele. E aqui na assexuada, a gente não precisa de dois indivíduos, tá? Que nem na reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, a gente precisa de um macho e uma fêmea para fazer essa interação dos gametas. Aqui na reprodução assexuada, nós só precisamos de um indivíduo, que ele vai se dividir em dois, tá certo? Então, ele vai sofrer algumas alterações, vai fazer um aumento da sua célula, vai dividir essa célula em duas e vai ficar duas células idênticas uma à outra, tá? Então, os indivíduos que fazem reprodução assexuada têm uma cópia de si mesmo, tá certo? Bom, outra característica das principais características do indivíduo é a necessidade de energia. Como é que a gente obtém energia? Através da nossa alimentação, né? Os alimentos que a gente come se transformam dentro do nosso organismo e formam energia para o nosso corpo, né? Para a gente poder correr, pensar, estudar, piscar o olho, respirar. Tudo que a gente faz no nosso corpo precisa de energia. Da onde a gente tira essa energia? Dos alimentos que a gente come, tá? Só que nós vamos ter duas maneiras diferentes de obter energia, tá? As plantas e as algas, elas produzem o seu próprio alimento. Elas fazem o seu alimento. Como? Elas têm clorofila nas suas células, principalmente nas partes verdes, né? Então, numa árvore mesmo são as folhas. E essa clorofila, ela absorve luz, né? Energia solar. Junto com essa energia solar,
a planta absorve gás carbônico e a raiz lá da planta absorve água e sais minerais. Essa união de gás carbônico, luz, água e sais minerais faz com que a planta sofra algumas alterações, façam algumas quebras dessas moléculas e forme a sua glicose, que é a sua energia. Por meio de onde que ela produz essa energia? Fotossíntese, tá? Então, a fotossíntese é a forma da planta e da alga produzir o seu alimento, a sua glicose, o seu açúcar, tá? Como é que ela faz isso? Através da luz solar, gás carbônico e água, tá? Os indivíduos que produzem o seu próprio alimento são chamados de autótrofos, tá? São os indivíduos que produzem o seu alimento. Já os que não produzem o seu alimento, que vão se alimentar ou da grama, ou da vaquinha, ou dos dois, são chamados de heterótrofos, tá? Que são indivíduos que vão obter energia através de outro ser vivo, tá? Então, todos os outros seres vivos que a gente conhece, além das plantas e das algas, vão ser heterotróficos, porque eles não vão produzir o seu alimento, tá? As plantas, a partir da luz solar, gás carbônico e água produzem o seu alimento, são autótrofos. Os indivíduos que vão se alimentar ou da planta ou de algum animal são heterotróficos, porque eles não conseguem produzir seu alimento. Eles vão pegar a energia de outros indivíduos, tá? Bom, aqui para nós tem um esquema mostrando as características, ó. Então, aqui tá falando que as plantas realizam fotossíntese para produzir o seu alimento. Utilizam o CO2, que é o gás carbônico, ó. Estão vendo? Da atmosfera, a água que vem do solo, pelas raízes, ó, tá? E a energia utilizada lá da luz solar. Estão vendo? Ó, isso tudo aqui ela vai capturar e vai transformar em glicose, açúcar e energia. Nesse processo de alimentação, a planta libera oxigênio para o ambiente, tá? Ó, as plantas podem utilizar a glicose imediatamente ou armazená-la na forma de uma substância denominada amido. Então, ela pode utilizar nas suas atividades de respiração e tudo mais, como ela também pode fazer reserva e manter ali guardadinho. A gente faz reserva de gordura. A planta geralmente faz reserva de amido, tá? Os animais utilizam as plantas como alimento. Então, a vaquinha é um indivíduo heterotrófico, porque ela não produz o seu alimento, ela come a plantinha que produziu o seu próprio alimento, tá? Então, a planta é autótrofa, a vaquinha é heterotrófica, tá? Bom, e aí aqui a gente fala sobre a reação a estímulos. Então, o que que faz o indivíduo ter uma reação a um estímulo, tá? Os estímulos podem ser mudança da quantidade de luz, de claro ou escuro. Quem tem gato em casa consegue notar que o olho do gato tá mais fechadinho quando ele tá numa luminosidade maior, que ele tá mais abertinho quando tá mais escuro. A mesma coisa acontece com a gente, não de abrir e fechar a pupila, mas nessa velocidade do gato, tá? A gente tem uma aberturinha de pupila, de olho, quando a gente tá num lugar mais escuro, mas é uma coisa mais delicada. Quando a gente tá num ambiente claro e falta luz, no momento a gente não enxerga direito, depois nosso olho começa a acostumar. Então, isso é uma reação a um estímulo, que é a mudança de luminosidade, tá? A temperatura quente e frio. Quando tá calor, a gente sua, né? Quando tá frio, o corpo começa a tremer de frio pra gente produzir calor, tá? Então, a gente consegue ter essa noção de temperatura, tá? Umidades. Então, seco e úmido, a gente consegue sentir quando
o ambiente tá mais seco, a nossa pele fica mais seca e quando tá mais úmido também, tá? Presença de substâncias químicas. Bom, de várias formas pode acontecer essa reação a um estímulo, tá? Então, a gente pode sentir o cheiro ou até alguma fumaça, alguma coisa. Então, a gente consegue sentir essa reação, essa variação ali das substâncias, tá? A mesma coisa com substância tóxica e o cheiro de um predador. Então, o animal, ele consegue prever se tem alguém tentando atacá-lo, tá? A mesma coisa, gente, no momento que a gente se sente em perigo, o nosso coração acelera, as nossas pupilas dilatam e a gente fica num estado de alerta para ou correr, né, ou lutar, né, que é chamado de luta ou fuga, estado de luta ou fuga. Ou a gente vai lutar para conseguir se salvar, ou a gente vai fugir, tá bem? Então, todas essas reações aos estímulos acontecem no nosso corpo porque nós temos sensores, né, nervos, que nos permitem a receber esses estímulos. A mesma coisa é quando a gente coloca a mão numa chapa quente. As nossas células vão sentir que aquela chapa tá muito quente e vão fazer com que a gente retire a mão para se proteger. Então, a maioria das vezes, o estímulo acontece para a proteção do indivíduo, tá certo? Aí aqui fala para nós que a velocidade da reação a um estímulo, isto é, se a resposta será rápida ou lenta, vai depender do estímulo. Tem coisas que a gente precisa ser muito rápido para poder fugir ou ter alguma reação específica, e tem outras coisas que não. No momento que falta luz, por exemplo, a gente não, na mesma hora, a gente não fica enxergando. Ela demora um tempinho até as nossas células, nossos nervos sentirem essa diferença de luminosidade, tá? Então, aqui fala para nós, entretanto, a rapidez em responder ao estímulo pode ser muito importante para manter o organismo vivo, né? No momento que a gente está em perigo, a nossa reação a esse estímulo tem que ser muito mais rápida, tá? E aqui para nós fala de outro exemplo de uma resposta rápida que pode ser observado na reação, é o tamanho das pupilas de um animal em resposta à luz. Então, aqui é mais para animais que vivem em ambientes mais de selva e tudo mais. O gato doméstico, ele antigamente, ele predava, ele caçava. Agora eles não caçam mais, mas esse estímulo ainda existe neles. Então, essa reação de dilatar, de aumentar e fechar a pupila é disso, tá? É uma forma dele responder a um estímulo, ou de caça ou de proteção. As plantas, elas também vão responder aos estímulos, né? O crescimento em direção à luz, o crescimento das raízes em direção à água, isso tudo são alguns estímulos. Além disso, tem plantas que conseguem sofrer estímulos de toque, né? Essa aqui é um exemplo, que a folhinha dela é assim, abertinha, e quando ela sente um toque, que pode ser de algum predador, ela se fecha para se proteger, tá? Então, nós temos vários tipos de reações a estímulos, ok? Bom, pessoal, do conteúdo é isso. Vocês têm aqui duas atividades que vocês podem fazer, ainda na página 5, tá? E aqui, ó, eu fiz umas perguntinhas para vocês copiarem no caderno, tá? E responderem sobre essa parte do conteúdo, ok? Bom, vou passar devagarinho para vocês conseguirem parar o vídeo para copiar, tá? São bem pouquinhas, são só 6 perguntinhas, ó. Então, vocês conseguem fazer tranquilo. Todas essas perguntas, a resposta tá ali no conteúdo. Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem voltar no vídeo e podem também mandar mensagem por e-mail e me perguntar, tá? Pessoal, eu só posso responder mensagem por e-mail, tá?
aqui pelo YouTube eu não posso responder vocês, certo? Então, façam essa atividade, ok? E por hoje é isso, tá, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição. Até semana que vem.